Olá, começa agora o programa Dois Vizinhos em Destaque, uma parceria entre a rádio RCV-FM e a TV Cidade. Hoje nós recebemos em nosso estúdio o Bruno Lima, ele que é chefe de gabinete do governo municipal de Dois Vizinhos. Iniciamos o programa Dois Vizinhos em Destaque de hoje, com a presença do Bruno Lima, o Bruno que hoje é o chefe de gabinete do governo municipal aqui de Dois Vizinhos. E eu gostaria que o Bruno iniciasse a nossa entrevista com a sua apresentação pessoal. Bom, primeiro bom dia, Márcio, cumprimentar quem nos ouve, quem nos assiste. Eu me chamo Bruno Lima, conhecido por esse nome, mas o meu nome completo é Bruno Felipe Alves de Lima. Sou natural de Dois Vizinhos, resido aqui desde que nasci. Atualmente sou advogado aqui no município. Por um bom tempo trabalhei em várias atividades aqui do município. Trabalhei por 11 anos na empresa BRF de Dois Vizinhos, antiga Sadia. Logo após me formei em bacharel em Direito, fiz a prova da OAB. Hoje atuo como advogado há um bom tempo, já como advogado, com o escritório constituído aqui no município. E também, atualmente, desde o início de 2021, exerço aí a função de chefe de gabinete da Prefeitura Municipal, aí a convite do prefeito Carlinhos Turato. Muito bem, esse é um pouco do Bruno Lima, que a gente quer conhecer e passar um pouco mais sobre a sua vida pessoal, sobre a sua vida profissional, para que aqueles que estão nos acompanhando pelo rádio, também pela TV, saibam um pouco mais do nosso chefe de gabinete do município de Dois Vizinhos. Bruno sempre esteve envolvido com a questão política, né? Eu lembro que você já iniciava nos centros acadêmicos, nos DCEs. Conta um pouco para nós sobre essa tua início aí de carreira política. Márcio, eu sempre fui um apaixonado pelo movimento estudantil. A minha trajetória, digamos, política, ela começa com o movimento estudantil. Eu fui presidente do Grêmio Estudantil do Colégio Dois Vizinhos, quando eu ainda estava no ensino médio, e algumas pessoas ainda me recordam de mim desse tempo que eu fui presidente do Grêmio Estudantil. E nessa época eu fui presidente do Grêmio Estudantil do Colégio Dois Vizinhos. Nós tentamos organizar uma associação a nível municipal, de todos os Grêmios Estudantis de todos os colégios. Procuramos apoio de outras entidades estudantis também, e aí começou-se uma história. A partir daí, nós tivemos acesso ao movimento estudantil a nível estadual, através da UPS, que na época era a União Paranaense dos Estudantes Secundaristas. Após eu entrei na universidade, já também participei do centro acadêmico, fui vice-presidente do centro acadêmico do curso de Direito, da Faculdade Unicep aqui de Dois Vizinhos, e também tive um acesso muito forte no movimento estudantil a nível estadual e a nível nacional. E aí também foi no meio do movimento estudantil que eu conheci outras associações, outras entidades voltadas já à questão político-partidária. E também foi nesse meio do movimento estudantil que eu conheci pessoas que me ajudaram e me fizeram como ser político que sou hoje, como o Nereu Ceni, de Pato Branco, o arquiteto, como hoje deputado federal Aliel Machado, que na época a gente ia para Ponta Grossa junto com ele fazer movimento de rua, movimento estudantil. Logo após ele ingressou na carreira política, se elegeu vereador naquele município e hoje é deputado federal. E outras pessoas também, o ex-vice-prefeito de Foz do Iguaçu, o atual prefeito de Foz do Iguaçu também, o Chico Brasileiro, conheci no movimento estudantil, conheci também na vida política partidária. Ele era, na época, presidente de um partido, na época um partido de esquerda, e que também tinha uma ligação muito forte com o movimento estudantil na época da qual eu participava. Então, algumas dessas pessoas que hoje estão em destaque no cenário da política estadual e algumas no cenário nacional também, eu tive contato e foi a partir dessas experiências com elas que me fiz um ser político que sou hoje. Essa iniciação no movimento estudantil, ela traz muita experiência, né?
porque geralmente éramos muito jovens, né? Falo éramos porque eu também iniciei nesse processo lá no estudantil, no segundo grau e tudo mais. Inclusive, a parte política ela não começou no segundo grau, ela começou ainda lá no primário, quando a gente era eleito o líderzinho de turma. Líder de turma, isso. Ali começava a vida política, né? E isso traz uma grande experiência e dessa experiência você traz um aumento de conhecimento até os dias de hoje, né? Exatamente. Eu lembro, e você recordou bem, quem participa, quem hoje está envolvido na política, geralmente, a maioria dos casos, começou lá no movimento estudantil. E o início do movimento estudantil, geralmente, é liderança de turma, é disputar. Então, às vezes algumas pessoas acham que não é nada ou não incentivam a galera que está lá no ensino fundamental, no ensino médio, participar, mas é de extrema importância incentivar, apoiar, ajudar, porque é a partir dali que começa a crescer na criança, no adolescente, uma liderança. E é essas lideranças que no futuro estarão à frente dos municípios, dos estados, das entidades, das associações. Então é importante esse apoio e esse início lá no colégio, lá na escola, é de extrema importância. E creio eu que nossos atuais gestores de escolas, os pais principalmente, devem incentivar os seus filhos a participar. Porque eu, assim como você e eu também, e várias outras lideranças atuais, Márcio, na nossa cenário municipal, com certeza tiveram uma participação efetiva no movimento estudantil dentro do colégio estadual, dentro da escola municipal. Nem que seja uma associação de um grêmio estudantil, que seja só para organizar um campeonato, mas isso é importante. E eu vejo que, ainda que no Brasil não existe a formação política dentro da sala de aula, né? Como existe em países de primeiro mundo, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, existem disciplinas políticas dentro da sala de aula. Isso é um problema. Porque a nação brasileira ela não tem esse espírito de formar líderes. E falta muito isso para o nosso ensino educacional no país, assim como no estado, no município também. A gente precisa formar líderes para que possam, no futuro, saber guiar a população, saber guiar o município, o estado e o país. Então, infelizmente, nós temos essa problemática no país, assim como nós temos inúmeras outras, mas isso de fato é uma situação que, se tivesse a formação de líderes lá dentro da escola, isso ajudaria muito o país. A gente ouve muito falar sobre os analfabetos políticos, né? Pessoas que, às vezes, usam a rede social, que hoje tem uma facilidade muito grande de levar a informação ou levar a sua voz um pouco mais longe, mas acabam cometendo erros porque não conhecem a lei, não tem informação nenhuma nessa área. Então, isso faz com que você fale bastante, mas não tenha conhecimento, né? E você hoje, sem conhecimento, você não está por dentro das leis que regem os municípios, os estados. Então, o conhecimento, essa formação é o que falta muito desde a área estudantil inicial, lá para as crianças, para que eles comecem a formar cidadãos. Sim, é importante isso no sentido de que o cidadão ele deve ser incentivado a sempre ter um senso crítico, a não sempre dizer sim para as coisas. Tem uma situação, ele tem que saber lidar, entender aquilo, para saber se aquilo é legal, não é, o que vai impactar isso para ele enquanto pessoa, mas também o que vai impactar para ele enquanto sociedade na qual ele vive, né? Então, vamos imaginar uma situação fática. Um projeto de lei lá na Câmara de Vereadores, que é o mais fácil a gente vislumbrar nesse momento. O cidadão, às vezes, ele emite uma opinião apenas com o que uma determinada pessoa fala. Mas será que é aquilo mesmo? Será que o cidadão está falando a verdade? Então, é isso que a gente deveria instigar as pessoas a, quando no caso do projeto de lei, a apresentar um projeto de lei, a procurar saber, entender, buscar e ele formar uma opinião. Mas também a gente vai surgir para um outro problema que boa parte da população não consegue ou não tem a capacidade, infelizmente, de fazer uma leitura e compreender essa leitura, né? Então, a gente tem essa dificuldade. Aí surge a importância de a gente ter
a formação das pessoas para o senso crítico. E, do outro lado, também a necessidade de que a gente possa ver a formação dos nossos jovens, das nossas crianças, para que tenham esse senso crítico, para que possam discutir os problemas da sociedade e não apenas omitir uma opinião com base na opinião de outras pessoas. Que ela tenha a própria opinião dela com base naquilo que ela visualizou, que ela discutiu, que ela analisou e que ela entendeu. E esse conhecimento todo que o Bruno nos mostra é um conhecimento praticamente autodidata, né? Porque você, não tendo essa formação escolar, você acaba buscando isso de forma particular, né? Buscando lá no movimento estudantil. E o Bruno, ele, com essa iniciação no movimento estudantil, houve, então, uma passagem para a questão político-partidária, né? Sim. Quando começou isso, quais foram as suas participações aí dentro da política partidária até os dias de hoje? Márcio, o movimento estudantil hoje, ele tem uma presença, hoje e sempre, ele sempre teve uma presença, e atualmente não é diferente, uma presença muito forte de partidos de esquerdas, né? Então, os grandes líderes da nossa nação hoje, por exemplo, vamos pegar a maioria, não todos, Fernando Henrique Cardoso, que começou no movimento estudantil. Salvo engano, ele foi presidente da UNE, salvo engano. Ele também começou num partido de esquerda, porque ele estava inserido no movimento estudantil. Então, o movimento estudantil, ele sempre tem uma participação muito forte do movimento de esquerda. E é comum nós, na nossa juventude, e os jovens também de hoje, provavelmente uma boa parte, sentirem uma simpatia por esses partidos de esquerda. E eu não fui diferente. Eu nutri na época uma simpatia na época, o PCdoB, o Partido Comunista do Brasil, que atualmente, infelizmente, está quase extinto no Paraná. Mas, na época, era um partido enraizado no movimento estudantil e tinha uma presença considerável. A partir do movimento estudantil, eu tive acesso ao PCdoB, me filiei no partido, fui presidente municipal, né? O primeiro partido que eu me filiei, aliás, aqui corrijo, o primeiro partido que eu fui filiado foi no PMDB, mas tive uma passagem muito breve, de poucos meses, e depois já me filiei no PCdoB, do qual eu fui presidente municipal, e a partir daí também passei a integrar o diretório estadual do PCdoB por um tempo também, participava de fóruns, de debates, inclusive participei a nível nacional também de alguns eventos do partido. Após isso, tive uma passagem breve também, agora já mais recente, pelo PSDB, e também na última eleição, devido a uma conjuntura necessária na última eleição, fui eleito presidente do PSB, Partido Socialista Brasileiro, aqui no município da qual atualmente eu ainda continuo presidente, a convite aí do então meu amigo e atual deputado federal, Aliel Machado, para assumir a presidência e liderança do partido aqui no município. E essa presidência do PSB trouxe o partido para uma grande aliança junto com o PP, junto com o PSDB, junto com outros partidos que fizeram parte da base aí, que elegeram o prefeito Carlinhos Turata e o vice Neri. Certo. Essa presença do partido, na época, quando eu digo na época, o ano passado, né, começo do ano passado, o partido era liderado por uma pessoa que não seguia os princípios do partido, e ela tinha colocado a mãe dela para ser o presidente do partido. E quando o diretório estadual visualizou essa situação, e de imediato já foi feito, o Aliel, o deputado federal, me fez o convite e eu de pronto assumi. Após a gente teve alguns convites do prefeito Carlinhos, me convidou para integrar a coordenação de campanha, e automaticamente a gente também, com o apoio de todas as lideranças do partido, a gente trouxe o partido para apoiar e compor a coligação do atual prefeito, da qual fomos vencedores aí. E o Bruno fez um trabalho muito grande na organização dos vereadores, na organização da documentação, principalmente, né, de toda a campanha política. E, consequentemente, o trouxe, então, para dentro do governo. Como foi esse convite e como foi esse início de trabalho aí na chefia de gabinete? Olha, gente, quem conhece o Carlinhos, o nosso atual prefeito, aqui peço até
a liberdade de chamá-lo de Carlinhos, porque no dia a dia do trabalho eu chamo de prefeito, até mesmo em respeito ao cargo que ele exerce. Mas quem conhece o Carlinhos, quem não tem um contato muito próximo com ele, pode ter sim algumas críticas, pode dizer várias coisas. Mas quem tem uma proximidade com ele conhece o grande ser humano que ele é. E quando eu não conhecia ele um tempo atrás, Márcio, eu era crítico. Eu criticava ele sem conhecer, né? Na época que eu era liderança de bairro também, que eu tive uma passagem pela liderança do bairro, que ele era vereador, na época eu era presidente do bairro onde eu morava, a gente discutia, um criticava o outro, e também era o debate normal da democracia. Mas após, em 2016, mais ou menos, ele me procurou, me fez o convite para ajudar ele na eleição de 2016. Eu já estava junto com ele, eu enquanto presidente do meu partido, que era na época, e também o partido depois integrou, ele me fez o convite, e já a gente fez as pazes, a gente conversou, nos entendemos, e a partir de 2016 a gente começou a trabalhar junto. A mesma atividade praticamente que eu fiz em 2020, eu fiz em 2006 na campanha para ele, inclusive de forma gratuita, em 2016. 2016, obviamente, era uma eleição um pouco diferente, não era tão burocrática como foi 2020. 2020 foi uma loucura, a burocracia, Justiça Eleitoral, Ministério Público Eleitoral, e, enfim, várias situações que a gente teve que ter uma equipe quase que 24 horas para aguentar toda a burocracia, atender todos os requisitos, mas conseguimos. Se você me permite, eu quero até relatar uma situação de como é que era o nosso trabalho. Nós tínhamos, quando ele me convidou já em 2020, Márcio, para fazer parte da coordenação de campanha, isso começou um trabalho em final de 2019. Porque as pessoas que não estão integradas na política, algumas pessoas pensam que é simplesmente os partidos definem os candidatos e colocam na urna para votar. Infelizmente não é assim tão fácil. A gente tem todo um processo de organizar os partidos, prazo para filiar, organizar os diretórios, escolha dos candidatos, tem que cuidar da cota feminina, tem que juntar a documentação, ver se o candidato está viável ou não está, mandar para a Justiça Eleitoral, e daí fazer o registro no sistema da Justiça Eleitoral. Passou a eleição, prestação de contas, que inclusive a gente está até hoje cuidando das prestações de contas, porque a Justiça Eleitoral também ela não tem o tempo e não tem a equipe necessária para poder cuidar no tempo hábil as prestações de contas. Então, todos os partidos, todos os candidatos ainda estão definindo agora, junto com a Justiça Eleitoral, a questão das prestações de contas. Então, é um trabalho que vem de uma equipe que o prefeito Carlinhos, ele necessitou disso, e a gente abraçou o projeto e a gente foi para ajudar. Nós ficávamos, eu e minha equipe, nessa última eleição. O dia que foi para registrar os candidatos, a gente trabalhou das 8 horas da manhã até as 5 horas da manhã do outro dia, para registrar os candidatos, porque nós também tínhamos uma nominata de 60 candidatos. E além de ser vários candidatos, era muita documentação. Era mais de 50 documentos para cada candidato. E alguns ainda eram até mais, dependendo da situação do candidato. Então, isso foi um trabalho que não tinha como ser diferente. Era para o prefeito Carlinhos ser o prefeito de Dois Vizinhos, porque todo mundo abraçou a ideia, tanto a equipe jurídica, como a equipe de rua, como os candidatos a vereadores, não poderia ser diferente, né? E a partir disso, a gente começou, o Carlinhos, passada a eleição, o prefeito me fez o convite, assim como fez o convite para outras pessoas para ajudar, e nós estamos aí tentando construir um município, mais uma vez, forte e grande novamente. Então, quando você fala de chefe de gabinete, nós entendemos que é uma pessoa que fica muito próximo ao prefeito do município. Sim. Qual que é essa função exata? O que o Bruno Lima hoje desempenha dentro da prefeitura municipal? Márcio, o chefe de gabinete, ele é como se fosse o secretário específico particular do prefeito, né? O atual cargo, ele tem algumas funções determinadas por lei. A lei diz o que o chefe de gabinete deve fazer ou não deve fazer.
Também uma coisa que é importante a gente se atentar é que também o chefe de gabinete vai muito da própria pessoa que está exercendo a função. Tem alguns que são mais concisos, que são mais ficam ligados mais à parte técnica, e são outros que são mais arrojados. Eu já tento ser um pouco mais arrojado, porque o chefe de gabinete é aquela pessoa que diz para o prefeito: olha, prefeito, eu acho que deveria ser assim, 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 orienta o prefeito. Mas, claro, a decisão final sempre é do prefeito, porque é ele quem tem o voto da população, é ele quem está legitimado a definir, a decidir, a tomar a decisão. O chefe de gabinete é a pessoa que orienta o prefeito mais próximo, que articula os secretários, que atualmente também a gente exerce a parte de jurídica, assessoria quase que jurídica do prefeito quando ele necessitar, auxilia no atendimento à população também, auxilia também nas tratativas com a Câmara de Vereadores, que é o nosso poder legislativo, e também auxilia a organizar os órgãos que são diretamente ligados ao gabinete. Então, assim como em várias outras prefeituras, atualmente nós temos alguns órgãos que não são ligados a nenhuma secretaria. Então, a pessoa responsável por aquele órgão, ele não responde ao secretário, ele responde diretamente ao gabinete. Exemplo, a Junta Militar, o PROCON, esses são alguns dos órgãos que são diretamente ligados ao gabinete. Obviamente, o prefeito, infelizmente, devido a todos os problemas que tem a cidade, ele não consegue muitas vezes dar essa atenção devida, porque humanamente é impossível. Então, o chefe de gabinete também auxilia o prefeito nesse sentido. Então, essas são algumas das atividades do chefe de gabinete. Como você disse, existe na lei descrito, né, uma série de atividades então que desempenha o chefe de gabinete, e que a gente viu aí muito no passado o chefe de gabinete apenas fazendo política, né? Fazendo política dentro da prefeitura. E hoje, então, esse trabalho é muito mais além disso, né? Exato. Como eu tinha relatado, Márcio, isso vai da pessoa que está exercendo a função. Existe aquele chefe de gabinete que ele fica fechado numa sala e faz só a parte técnica. Existe aquele chefe de gabinete que esquece a parte técnica e faz só a parte política. E existe aquele chefe de gabinete da qual eu me defino que tento fazer as duas coisas. Porque o prefeito precisa disso. O prefeito não precisa de um chefe de gabinete que fique fechado o dia todo em uma sala. O prefeito precisa de um chefe de gabinete que, ao mesmo tempo, consiga atender a parte técnica, mas também atenda a população, mas também consiga atender os vereadores. É isso que o prefeito precisa e espera do chefe de gabinete. Claro que no passado a gente talvez tenha desvirtuado em algumas outras gestões a forma de exercer a chefia de gabinete, mas hoje a gente tenta trazer conforme diz a lei. E a lei é clara nesse sentido, né? De tentar juntar tanto a técnica como a política. E quando eu digo a política, não é fazer politicagem, é fazer política no sentido amplo da palavra e no sentido legal da palavra, que é atender a população e articular, manter um diálogo forte com a Câmara de Vereadores. Essa questão de atender os requisitos que o cargo exige vem também da sua formação, né, como advogado. Você tem um conhecimento maior sobre tudo isso. Exato. Geralmente, a maioria dos prefeitos, eles sempre nomeiam o chefe de gabinete como um advogado, né? Eu não sou advogado do município. A minha função não é advogado. Apesar que eu sou advogado como profissão minha particular, como autônomo, né? Mas na prefeitura a minha função é chefe de gabinete. Os advogados do município, eles são chamados de procuradores. É eles quem têm a legitimidade, por exemplo, de exarar um parecer sobre determinado tema. Eu, apesar de ser advogado, eu não exerço a função de advogado do município. Então, eu não tenho a legitimidade, nem posso emitir um parecer escrito sobre determinado tema. Agora, eu tenho uma prerrogativa de chegar e falar para o prefeito: prefeito, talvez dá para fazer assim, dá para fazer assado, dá para fazer desse jeito, talvez não dá para fazer, não dá para sancionar essa lei. E a gente orienta, né? Orienta também, ouvindo a nossa equipe técnica, ouvindo, obviamente, a nossa procuradoria jurídica e orientando o prefeito, né? E a decisão final sempre é dele.
Ou seja, você usa o seu conhecimento em prol do município, mesmo não exercendo exatamente a função, né, que o direito lhe oferece. Exato. Gostaria que você brevemente comentasse se a expectativa que você tinha desde a época da eleição com relação a esse governo, se essa expectativa está realmente se concretizando e como você está vendo hoje o governo Carlinhos Ineri. Márcio, uma frase que o nosso prefeito usa muito e que eu acho que vai ficar marcado por um bom tempo na história política: nós não temos o direito de errar. O Carlinhos fala para nós todos os dias, praticamente, e ainda mais quando ele visualiza uma situação que ele fica meio nervoso, que ele está vendo que está descambando para um lado com determinada situação que não é a legal, ele faz questão da gente relembrar, do secretário relembrar que nós não temos o direito de errar. Se nós não temos o direito de errar, nós temos que fazer tudo dentro da lei, dentro da legalidade, para a gente não ter problemas. Por quê? Hoje o Ministério Público, para você ter uma ideia, hoje na chefia de gabinete, nós recebemos vários questionamentos: Ministério Público Estadual, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Federal, nós temos controle interno, nós temos Tribunal de Contas, nós temos a população. E hoje a administração, qualquer administração, ela é muito aberta. Todas as pessoas, todo o cidadão, ele tem acesso a qualquer informação, porque é um direito. Então, nós não temos como errar praticamente, porque nós somos muito fiscalizados. Nessa situação, nós temos que fazer uma administração de forma correta, como o prefeito Carlinhos e como o nosso vice Neri vem nos orientando. E eu tinha uma expectativa, e essa expectativa hoje, eu digo que eu tenho superado, porque o nosso prefeito ele tem conhecimento, a gente tinha a ideia de que ele tinha conhecimento de política, mas ele tem um conhecimento que, na maioria das vezes, ele está à frente do próprio secretário. Às vezes o secretário está pensando em fazer alguma coisa, o prefeito já está pensando 2, 3 vezes na frente. E isso para nós é importante, porque nós precisamos de um prefeito, de um líder, e o Carlinhos tem essas características, que saiba liderar a equipe, que saiba passar o rumo para o secretário e que dê um rumo para o município. Então isso para nós é importante. A expectativa com certeza foi superada. O Neri, com certeza, o Neri está diariamente na prefeitura também, junto com a equipe, e ele também tem uma experiência, um conhecimento fantástico. Se quem tem um contato com o Neri, ele não perde um número, ele vê tudo, e ele não deixa passar mais um centavo, que ele vê que ele já quer saber o que aconteceu. E isso para nós é importante, porque passa para o secretário e passa para a população transparência, honestidade e probidade. Alia, né, o conhecimento político que o Carlinhos tem com a experiência política e empresarial que o Neri também tem. Então formou-se uma dupla quase perfeita aí, né? Sim, quase perfeita, né? E isso, o Carlinhos tem uma experiência como ninguém tem, eu acho, no município na questão política, e o Neri também agrega tanto a experiência pública, política, e principalmente a experiência empresarial. O Neri, como todo mundo sabe, é um dos maiores empresários da cidade. E ele traz isso para a administração pública, e ele cobra muito dos secretários, né? Assim como o Carlinhos cobra também, e diariamente. O Carlinhos está em Curitiba nesses dias e toda hora ele está ligando para saber, para cobrar, para pedir. E isso para nós também é importante, para os secretários que estão ali, são linha de frente. E essa integração do político com o empresário tem muito ainda para ganhar dos vizinhos. Eu vejo que o prefeito Carlinhos ele está em Curitiba no máximo a cada 15 dias, né? Se pode notar aí nesse início de mandato. E nós vimos que muitos prefeitos não têm esse vislumbrar aí de você tem que estar aonde o dinheiro está, digamos assim, né? No governo estadual, no governo federal, que também parece que o prefeito já tem uma viagem marcada para os próximos dias, né? Essa ida, né, essas viagens que ele tem feito, de não ficar acomodado dentro do gabinete, como ele mesmo comentava na campanha, né, que o prefeito que fica no gabinete, ele não consegue dinheiro para realizar as suas obras.
E essas idas frequentes do prefeito, então, a Curitiba, agora a ida a Brasília, está fazendo a grande diferença para o nosso município. Com certeza, Márcio. E isso se deve também pelo capital político que o Carlinhos tem em toda a região, em todo o Paraná, ele é conhecido, mas principalmente em virtude do ex-deputado Litro, do Paulo Litro e também do deputado Vermelho, que são as nossas lideranças que a gente se apega aqui, que são do nosso município e que nos auxiliam muito, né? Então, os nossos deputados, eles sempre estão, de forma constante, aí, abrindo portas para nós no governo do Estado, marcando reunião com secretários estaduais. Agora, o deputado Vermelho marcou uma reunião, várias reuniões com o prefeito em Brasília, em vários ministérios, e junto com a secretária de Assistência Social também vai estar acompanhando. Eu devo estar acompanhando o prefeito também, né, em Brasília. Então, isso é extremamente importante para nós, porque o município, Márcio, ele não consegue, infelizmente, ser gerido apenas com os recursos próprios. Nós temos que ir em busca de recursos estaduais e recursos federais. E aí entra a importância dos nossos deputados, tanto estaduais como federais, para abrir essas portas, ter esse diálogo com os secretários, com os secretários estaduais e com os deputados, com o governador, que o prefeito teve recentemente com o governador, e o governador já tinha anunciado uns dias atrás, mas infelizmente teve que cancelar a agenda, mas provavelmente ele deva vir a Dois Vizinhos, e isso demonstra para nós a importância que Dois Vizinhos está tendo junto ao governo do Estado, porque o prefeito ele fica no gabinete razoavelmente pouco. Ele sempre tenta viajar, ir atrás, reuniões da ANSOP, que tem a questão do Covid, da qual ele também é o presidente da Comissão de Saúde. Então, o nosso prefeito ele tem uma articulação muito boa, que eu creio que era isso que também faltava um pouco para os prefeitos anteriores. Queria que você desse a sua opinião também com respeito à Câmara de Vereadores. Nós tivemos aí, nesses meses iniciais da legislatura, um trabalho muito forte também, muito rápido, né, muito preciso, de todos os vereadores da Câmara Municipal, ajudando o prefeito a acelerar os processos, os projetos, para que realmente a população seja atendida, né, o mais rápido possível. Inclusive até com alguns outros deputados de outros partidos também, tentando colaborar aí para que o município receba mais verbas, receba mais incentivos e possa colocar em prática projetos, né, que há necessidade muito grande de levar até a população. Então, essa é a tua opinião sobre esse mandato também dos vereadores que estão, junto com o governo, preocupados com o município de Dois Vizinhos. Márcio, os atuais vereadores, eu conheço todos eles, são pessoas fantásticas, cada um na sua limitude, na sua simplicidade, no seu conhecimento, respeitando sempre todos, tanto as lideranças como os próprios pares. Mas os nossos vereadores da atual legislatura, a gente tem tentado manter um diálogo constante, né? Não é bom a gente fazer analisar a atual gestão da atual legislatura com as legislaturas anteriores, mas se fosse possível analisar, com certeza, até o momento, essa legislatura é uma das que a gente teve mais, a prefeitura teve mais contato com a legislatura da Câmara de Vereadores. É extremamente importante para o município, é extremamente importante para a nossa administração esse diálogo. Os atuais vereadores, pelo que eu consigo perceber, são todas pessoas que tentam ajudar o município, não estão pensando se o prefeito é companheiro ou é adversário. Se é um projeto de lei que é de interesse do município, todos, pelo menos, a gente visualiza que tentam fazer o máximo para ajudar. E isso, para nós, é o que conta. Isso, para nós, é importante. Nós não queremos que os vereadores lá na Câmara de Vereadores visualizem a nossa cor partidária, até mesmo aqueles que são considerados nossos companheiros, mas que visualizem se o projeto de lei é bom para o município. Porque, obviamente, a prefeitura não vai mandar um projeto de lei que não é bom para o município, só que alguns pontos, talvez, no projeto de lei, um vereador ou outro possa discordar, mas a gente sempre, no diálogo, a gente tenta ajustar para ficar da forma como o vereador acredita que ficaria bom, desde que seja bom para o município também. Então, esse diálogo de forma constante com a prefeitura é extremamente importante e a gente valoriza isso muito.
Muito bem. Já no adiantado da hora do nosso programa também, gostaria que o Bruno nos deixasse aí a sua mensagem final, aquilo mais que gostaria de acrescentar à nossa entrevista, para que o nosso munícipe aqui possa ouvi-lo, né, para as suas considerações finais, então. Bom, mais uma vez agradecer, Márcio, pelo espaço, agradecer a você que está nos ouvindo, a você que está nos vendo, e dizer que para mim é uma alegria muito grande estar aqui, junto com o Márcio, junto com toda a equipe dele aqui, e dizer para toda a população do Viziense que vai nos ouvir, que está nos ouvindo e nos vendo, de que é extremamente importante a participação de todos, né? Quando você critica a prefeitura no Facebook, para nós também é importante, porque se você critica, a gente consegue visualizar o lado diferente da coisa, e a gente começa a refletir, será que nós deveríamos ter feito diferente? Também é importante para nós o elogio, porque é um reconhecimento do nosso trabalho. É importante a presença da Câmara de Vereadores com os vereadores, é importante as lideranças, a Associação Comercial, o TFPR, as entidades de classe, todo mundo, a gente sempre busca construir um diálogo. Nos próximos dias, a gente tem ainda um bom tempo de mandato, mas nos próximos meses a gente vai ainda lançar vários outros programas, várias outras situações que vai ser extremamente importante para o município. Uma palavra final que eu digo a todos aqui que estão nos ouvindo é importante. Nós devemos amar Dois Vizinhos em primeiro lugar. E nós, mais uma vez, finalizar o que o prefeito sempre diz para nós não temos o direito de errar e nós não vamos e não queremos errar. Muito obrigado. Muito bem, este foi o Bruno Felipe Alves de Lima, chefe de gabinete do município de Dois Vizinhos, e assim encerramos o programa Dois Vizinhos em Destaque de hoje. Frase do dia. Chega um momento em que temos de tomar uma posição que não é nem segura, nem política, nem popular, mas que deve ser tomada porque a consciência lhe diz que isto é certo. Essa é a frase de Martin Luther King. E este foi o programa de hoje. Quero agradecer imensamente a todos aqueles que nos acompanham pela Rádio RCV e pela TV Cidade. Desejo a todos um excelente dia e até amanhã, onde estaremos juntos novamente com o programa Dois Vizinhos em Destaque.